Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agora sim. É com alegria que mais uma vez estamos aqui, dentro desta casa, onde nós viemos buscar o lenitivo da nossa dor, mas também aprender um pouco sobre a doutrina. E lembrando que a todo momento que estivermos aqui dentro da casa, em ligação com o alto, estaremos sendo atendidos. Hoje conosco o Dr. João Vanderlei Bocchio, do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, e o tema autodescobrimento. É isso? Fora da caridade não há salvação. Perdão. Então foi passado errado aqui o título. A lição que nós trabalhamos esta semana: ao iluminar o caminho para os outros, seu próprio caminho ficará iluminado. Buda. Hoje nós vamos trabalhar a seguinte frase: quando fores orar, começa perdoando. Santo Agostinho. Quando fores orar, começa perdoando. A leitura do Evangelho que caiu para nós hoje como lição, a Débora vai fazer a leitura. Vamos prestar bastante atenção na lição de hoje. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas, se o procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta qualquer que seja que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não aceitamos com resignação como algumas coisas que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se a um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa, que assim seja.
Vamos fazer nossa prece. Na verdade, não é uma prece hoje, é uma subida vibratória, um preparo para o nosso espírito, ou melhor, um tratamento para o nosso espírito, enquanto nós estamos recebendo toda a assistência do nosso físico aqui dentro. Vamos fechar nossos olhos, aqueles que desejarem. E por algum momento, se você sentir necessidade de abrir os olhos, abra os olhos, pois lembrando de que todos nós somos médiuns e sentimos a presença dos bons espíritos, principalmente neste momento em que estamos em oração. Vamos procurar ficar bem tranquilos, relaxados aonde estivermos, sentados, aqueles que estão também no seu lar, procurando buscar uma tela mental, onde neste momento, à sua frente, o seu mentor individual se apresenta, seu anjo da guarda, seu guia, seu protetor, este amigo especial desta sua existência, se apresentando à sua frente, com as mãos estendidas e segurando em sua mão. Procure buscar aqueles que não conseguem, através da vidência, a imagem deste mentor, desta mentora. Imagine um espírito à sua frente, te convidando para que neste momento o seu espírito possa receber um tratamento desta tarde. E assim, segurando em suas mãos, seu corpo físico sobre a cadeira, aonde estiver aqui nesta casa, ou aqueles outros que estão no seu lar, siga este amigo espiritual, que neste momento te leva em espírito para um local onde você, em espírito, possa receber um tratamento especial nesta tarde, momentos de paz. E te conduzindo, te colocando à frente do mar, onde você em espírito e este mentor, olhando para o mar, aonde as ondas tranquilas, uma luz refletindo o sol, uma tarde tranquila, uma praia deserta, um dia especial para vocês dois. E assim, à beira-mar, sentindo os pés dentro desta água, somente os pés. A água batendo nos seus pés, e no horizonte você buscando uma imagem, um céu azul, onde alguns pássaros passam bem distante de vocês, mas tudo tranquilamente, como tudo estivesse passando tranquilamente, em câmera lenta, e você olhando tudo que existe ao seu lado, juntamente de seu mentor, como se o seu mentor estivesse
colocando palavras nos seus ouvidos e você entendendo o motivo deste tratamento de hoje. Palavras de conforto, de esperança, de resignação, de fé, de coragem. E sinta a paz, a tranquilidade envolvendo o seu espírito. E os seus olhos espirituais, como se quisesse buscar algo tão distante para aproximar de você, para envolver ainda mais, te acalmar, serenar, e deixe que esta luz que vem do alto, este sol aquecendo este seu chakra cardíaco, aproveite esta luz para te fortalecer em espírito. E seu mentor ainda dizendo: busque o seu olhar, fixe o seu olhar bem distante, como se o mar não acabasse nunca, mas que você quisesse ver algo tão longe para aproximar de você e te fortalecer em espírito. E a luz do sol batendo sobre as águas, e uma luz mais intensa levantando sobre estas águas tão distantes. Procure buscar esta visão, e esta luz intensa, dourada e branca se transforma na figura de Jesus. E você feliz olhando para o seu mentor, agradecendo este convite, este passeio, este tratamento, direcionando o olhar mais uma vez para a imagem de Jesus, andando sobre as águas, e Jesus caminhando em sua direção, de braços abertos, este mestre, sabendo ainda da sua condição, sabe que a sua fé não é ainda suficiente para que você caminhe até Ele sobre as águas, mas Ele caminha para te abraçar. E abra o seu coração neste momento para sentir o abraço deste mestre. Sinta este abraço como se te animasse, te desse forças maiores ainda, a que você já possui, sentindo seu coração abrir-se completamente, como se Jesus dissesse a você: receba esta semente do amor em seu coração. E Jesus toca o seu coração e você desperta ainda mais. Felizes daqueles que amam.
E Jesus convida você e seu mentor para caminhar um pouco sobre esta areia. De um lado, o seu mentor segurando em sua mão, e do outro lado, Jesus. E vá conversando com este mestre sobre as suas dores, sobre as suas feridas, sobre as suas alegrias, pelo momento que está passando hoje, enfrentando as dificuldades. Abra o seu coração para este mestre amigo. E o seu mentor apenas no silêncio, sustentando esta conversa entre você e Jesus. Jesus amigo. Como é bom segurar em suas mãos. Mestre amado, te pedimos que nos dê forças para que nós possamos praticar os teus ensinamentos. Mestre Jesus, coloque as tuas mãos em minhas dores. Mentalize o Mestre colocando as mãos em todas as dores. Curta este momento como único desta sua existência. E mais à frente, mentores amigos, esperando Jesus, você e seu mentor. E com uma alegria imensa, com um amor profundo, estes amigos espirituais envolvendo todos e dizendo a você, ao seu mentor e a Jesus que continuemos. E são trazidos para um ponto de luz tão pequenino, mas uma casa em que quer ainda dar continuidade no seu tratamento. E nesta tela mental, somos trazidos ao Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Vamos visualizando o nosso corpo físico e vamos deixando que o nosso espírito, Jesus entregando o nosso espírito para o nosso corpo físico. E assim acoplados perfeitamente, Jesus caminha entre nós e outras legiões de espíritos trabalhando para o nosso bem-estar. Enfermeiros, religiosos, freiras, franciscanos, Santo Agostinho e os Samaritanos do Espaço, outras fraternidades vão nos preparando para que continuemos ainda a receber o tratamento desta tarde. Agradecemos, Jesus, por este tratamento especial e temos a certeza de que vamos sair daqui mais fortalecidos. E o nosso abraço a todas as equipes espirituais. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos pelo dom da vida, por tudo que temos e somos, e agradecemos pelo tratamento que vamos continuar a receber. E sobre a proteção de Mãe Maria, Mãe Santíssima, sentindo este manto, como nós sentimos o azul do céu agasalhar nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo o nosso irmão João Vanderlei, para que ele traga a sua mensagem e receba desta casa as vibrações para o seu lar e toda a sua família. Que Jesus abençoe também o nosso lar e os nossos familiares. Que assim seja. Boa tarde, queridas irmãs e irmãos em Cristo. Que o seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Como foi anunciado, o nosso tema hoje é fora da caridade não há salvação. Durante muitos séculos e até o ano de 1857, quando se iniciou a codificação, havia um lema um pouquinho diferente deste. Era o seguinte: fora da igreja não há salvação. E o nosso querido Chico Xavier um dia disse que se Kardec tivesse proposto uma nova máxima que diria, fora do espiritismo não há salvação, com toda certeza ele teria procurado um outro caminho. Mas, felizmente, Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Então, minha gente, realmente é a prática da caridade, esse ensinamento maravilhoso de Jesus é que nos conduz realmente à salvação. Mas, o que é caridade? Nós estamos acostumados assim, eu principalmente quando era criança, a gente ainda podia atender a porta quando alguém batia, pedindo alguma coisa, e normalmente o que se dizia? Por caridade, um pedaço de pão, por caridade, uma roupa usada. Então, a gente acabava interpretando que caridade seria dar-se alguma coisa a alguém que necessitava dela. Em verdade, isto também é uma caridade, mas não é aquela caridade preconizada e ensinada por Jesus. Essa é muito mais. Mesmo porque, num primeiro momento, é importante que a gente acuda àquele que está com fome e lhe dê realmente o que ele está necessitando para se manter vivo. Mas é importante que a gente não vicie essa pessoa nessa situação de apenas receber. Como diz um velho e bom ditado chinês, é importante que nós saibamos ensinar ao outro a pescar e não simplesmente ficar dando peixe pelo resto da vida. Mesmo porque o próprio Jesus e o nosso Evangelho ensina que quando você dá alguma coisa, precisa muito cuidado, porque muitas vezes acaba constrangendo aquele que dá e acaba humilhando aquele que recebe. Por isso o nosso Evangelho prega com muita sabedoria que quando nós fizermos a caridade, que realmente ela seja feita de uma maneira anônima, que sequer a pessoa destinatária daquele favor, daquele bem, daquele amor que nós estamos destinando, fique sabendo como foi que aconteceu, de onde é que veio, não há mínima necessidade disso. E Jesus, então, na sua imensa sabedoria, também nos ensina que quando nós fizermos alguma coisa de bom, para nós não sairmos por aí tocando trombetas, não é verdade? Porque o Pai que está lá nos céus, Ele sabe muito bem tudo que nós fazemos, quando fazemos, mas o que é mais importante, minha gente, para Deus, a coisa mais importante na prática dessa caridade é a intenção. A intenção para Deus é tudo. Porque há muitos casos que vocês percebem gente sendo ajudado e não há um desinteresse. Na realidade, é uma finalidade específica, está se procurando obter um retorno. Nem vamos falar dos nossos políticos, né, que dão dentaduras, dão isso, dão aquilo, para ter o seu votinho.
mas de outras pessoas também. Eu vou ajudar aquele fulano, porque ele é filho do vereador, e amanhã depois ele pode me quebrar um galho, me resolver um problema. Então, minha gente, olha, tudo isso que você está fazendo pode ter diversos nomes, mas jamais será caridade, porque a caridade, a principal qualidade dela, realmente é o desinteresse com que você pratica aquele ato. Você não deve esperar nenhum retorno nesse sentido. Completando ainda o que Jesus nos dizia, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda faz. Mesmo porque Deus está presente no recôndito de nossa alma e Ele sabe muito bem quando nós estamos fazendo e por que estamos fazendo. Mas, então, vamos falar da caridade naquele sentido mais nobre, naquele sentido realmente mais espiritual, porque nós temos a caridade material e temos a caridade espiritual. A caridade material seria realmente aquela que se destina a dar um bem, a resolver um problema material das pessoas. Mas esta não é a parte mais importante, porque senão ficaria valendo aquilo que muitas pessoas dizem: eu gostaria tanto de ajudar alguém, mas como eu vou ajudar se eu não tenho nem para mim? Vejam que aí cada um está se referindo apenas ao lado material das coisas. E como diz o nosso Evangelho, não há necessidade de ouro para nós enxugarmos as lágrimas alheias. Basta que nós tenhamos bons ouvidos, nós tenhamos um ombro amigo para ouvir aquelas pessoas que necessitam desabafar de um problema, de contar uma história triste, que precisam do nosso afago, do nosso carinho. Essa é a verdadeira caridade. E nós tivemos aqueles maravilhosos exemplos de caridade que ficam apenas como exemplos porque, na realidade, nós ainda não temos condição de chegar aos pés deles. Eu diria apenas 2 nomes, e com esses 2 nomes vocês vão entender tudo: Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá. Esses realmente entenderam tudo que Jesus queria dizer a respeito de caridade e a praticaram da maneira mais nobre e mais completa. Obviamente, são 2 missionários, 2 espíritos muito evoluídos, e eles nos servem de exemplo. Mas nós sabemos que teremos que passar por muitas e muitas e muitas e muitas encarnações para chegarmos a esse desprendimento que eles nos ensinaram. Vocês vejam 2 pessoas que abriram mão de tudo na vida, abriram mão de uma evolução profissional, de uma vida social, de ter riquezas, de constituir família e um monte de outras coisas de ordem material, e se dedicaram única e exclusivamente a quê? A praticar o bem, a praticar o amor, a praticar a caridade na mais pura essência, conforme nos ensinou Jesus. Então, minha gente, que nos sirvam de exemplo. Mas, acima de tudo, vamos nos lembrar do seguinte: se eles conseguiram, eles não conseguiram essa posição de destaque, essa realização de missionários, simplesmente com uma ajudazinha do paizão lá, que deu a eles um belo empurrão, colocou eles numa situação privilegiada. Nada disso. Vocês sabem que o nosso Pai, além da bondade e da misericórdia, Ele é profundamente justo. E como é que Ele nos cria como espíritos, assim como criou a todos nós, e a Chico Xavier e Madre Teresa também, simples, rudes e ignorantes. Que cada um comece do zero e que construa a sua própria vida. E que realmente chegue a esse índice de caridade pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio trabalho. Então, gente, isso quer dizer o seguinte: se eles chegaram lá, quer dizer que nós também temos as mesmíssimas condições de conseguir também chegar a esse maravilhoso destino. Obviamente, assim como Deus deu a eles todas as oportunidades de que se realizassem como pessoas sumamente caridosas, também a nós, se nós não tivermos ainda todas as chances que nós precisávamos nas encarnações anteriores, nós as estamos tendo agora, ou as teremos ainda nas encarnações futuras, mas não nos faltará nenhuma oportunidade para que realmente a gente atinja esse nível. Mas, falando em caridade, falando nesse nível tão grandioso como de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, a gente fala de uma caridade assim ao extremo, executada assim por pessoas realmente maravilhosas.
Mas nós não precisamos ainda chegar a tanto. Gente, nós temos a caridade em pequenos gestos, nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Nós podemos já começar a fazer esse treinamento para atingirmos futuramente esses índices maravilhosos na nossa convivência diária. Vocês já perceberam no nosso dia a dia, no nosso contato com os nossos familiares, quanta chance a gente tem de exercer a caridade? Como diz o nosso Evangelho, a caridade é aquele momento em que você percebe que alguém falou alguma coisa que te desagrada e você percebe que aquela pessoa pode ficar até magoada se você reagir e você finge que não ouviu. Ou então, você jamais proferirá uma palavra que possa magoar ou ofender alguém. Daí a necessidade de que nós iniciemos a prática da caridade, em primeiro lugar, controlando os nossos pensamentos e controlando as nossas palavras. Porque se realmente nós pensássemos muito antes de falarmos qualquer coisa, nós estaríamos sempre praticando a boa caridade e jamais magoaríamos alguém. Quantos de nós já não aconteceu que naquele momento de uma raiva súbita, daquela chateação, daquele aborrecimento, daquela coisa que alguém faltou com a gente, ou nos ofendeu, ou nos magoou, de repente a gente fala aquilo que a nossa emoção manda, e o que acontece? A gente fica pensando, meu Deus, por que eu fui falar aquilo naquela hora e daquele jeito? Eu magoei 1000 vezes mais a pessoa do que ela me havia magoado. E agora, o que eu faço? E aí a gente descobre que não adianta pedir perdão, não adianta pedir desculpa, porque, como diz um velho e bom ditado, a palavra lançada de nossa boca, ela jamais retorna com todas as consequências funestas que ela ocasionou. Não tem jeito. Falou, tem que assumir e não tem caminho de volta. Por isso, minha gente, seria tão importante que nós sempre pensássemos muito antes de proferirmos a mais simples das palavras. Quando nós vamos falar alguma coisa para alguém, vamos pensar, o que eu vou falar agora vai melhorar a vida dessa pessoa? Vai trazer mais amor ao nosso relacionamento? Realmente vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores? Olha, se você tiver certeza de que essas coisas podem acontecer, fale. Mas se você tiver a mínima dúvida, siga aquele bom e sábio ditado popular que diz que o falar é prata, mas o calar é ouro. E, gente, aquilo que a gente não disse, jamais magoará alguém. Mas, por outro lado, também há tantas coisas que nós podemos falar e que nós não falamos. Vocês já perceberam que, às vezes, nós esquecemos de elogiar os nossos filhos, o marido, a esposa, das coisas boas que eles nos fazem, da atenção que eles nos dedicam, e a gente esquece. E o elogio, gente, é uma forma de uma caridade, assim, tão benévola que realmente promove as outras pessoas. Então nós devemos dizer para a nossa esposa, que comida maravilhosa que você fez. Uma esposa deve dizer para o marido, puxa, que coisa boa que você me trouxe em casa hoje. E assim, trocando essas gentilezas, trocando esses elogios, que não está se prestando favor nenhum, nem está se contando nenhuma mentira, está apenas se espelhando a realidade. E vocês já notaram com relação aos nossos filhos, então, como a gente fala coisas assim, anticaridosas para eles. Mas você é um burro, seu irmão é que vai para frente, ele é que... Gente, é uma falta de caridade nós compararmos quem quer que seja, mesmo porque não existe nenhum ser igual ao outro neste mundo. Nós temos que respeitar a todos exatamente tais quais eles são. E Jesus, então, aqui nos ensina a caridade da sua maneira mais benéfica. Vejam que na pergunta 886, olha, o número é fácil de guardar para vocês terem lição de casa depois, viu? 886 é a pergunta que Kardec faz à espiritualidade. Como é a caridade segundo entendia Jesus? Olha, se esse que nos deu a maior lição do mundo sobre caridade, nós vamos ter a resposta agora de como ele entendia a caridade, olha, vamos prestar atenção nessa lição, porque ela é fundamental para nós exercermos a caridade. E essa definição de Jesus, conforme ele entendia a caridade, se divide em 3 tópicos
Os tópicos são pequenos, mas de uma profundidade, de uma necessidade assim, de realmente de grandes realizações. O primeiro deles é uma frasezinha curta que diz benevolência para com todos. E o que é benevolência? Benevolência, gente, é nós não nos deixarmos levar pela emoção. Sabe aquela hora que você acha que você tem a razão, então você pode gritar com o outro, você pode descarregar aquele caminhão de melancia, de coisas ruins em cima dele, só porque você tem a razão? Mas quem disse que você tem esse direito? Onde está a sua caridade? Porque exatamente o nosso Evangelho aí nos ensina que a verdadeira caridade é aquela que você consegue resolver as suas coisas, consegue falar com as outras pessoas nos piores assuntos, nos piores momentos, mas sem ofender, sem magoar, sem constranger. Isso é ser benevolente, é você aceitar as pessoas tais quais elas são, com os defeitos que elas têm, do jeitinho que elas são. Para com essa mania. Se esse filho não fosse assim. Se esse marido fosse um pouquinho mais calmo. Se aquela esposa não fosse tão ranzinza. Gente, nós somos o que somos. Nós vivemos num mundo imperfeito. Somos todos imperfeitos. Por que raios nós temos que achar que quem convive conosco tem que atingir a perfeição? Não vai atingir nem nós e nem eles. Nós vivemos num mundo de imperfeição. Vamos subir alguns degraus, graças a Deus. Mas aquela perfeição que Jesus nos pede, sede perfeitos como é perfeito meu Pai que está nos céus, vai demorar ainda alguns milênios e algumas milhares de encarnações. Então vamos aceitar as pessoas tais quais elas são. Sejamos benevolentes. Na hora que você quer gritar, coloque doçura na sua voz, coloque calma, coloque tranquilidade. Esta é a maneira de você praticar a verdadeira caridade ensinada por Jesus. Ser benevolente. Apesar do outro muitas vezes vir com 4 pedras na mão, vir te agredindo, te xingando, mesmo assim, essa é a hora que você tem que mostrar o que é ser caridoso. Que a gente aprendeu essa lição maravilhosa com Jesus. E o segundo item, o que é dessa caridade, segundo entendia Jesus? Indulgência com as faltas alheias. Na realidade, é um aperfeiçoamento dessa primeira parte que nós falamos agora. Você tem que ser indulgente com as faltas que os outros cometem. Cometeu a falta, cometeu porque é humano, porque é imperfeito, porque todos nós estamos aqui aprendendo e cometemos faltas e erros todos os dias. Afinal de contas, por que a gente no final do dia fazemos essa oração maravilhosa que foi proferida aqui, aquela ensinada pelo próprio Jesus, a mais sublime de todo o universo? Nós dizemos, Pai, perdoa as nossas ofensas. Nós sabemos que precisamos que Ele nos perdoe porque nós estamos praticando ofensas a cada minuto, a cada segundo. Então saibamos cumprir a segunda parte do Pai Nosso. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, se nós realmente não formos benevolentes, se nós não formos indulgentes, nós estaremos sendo mentirosos, nós estamos cumprindo com aquela parte do Pai Nosso. A gente pede perdão para o Pai, a nossa parte, e a gente deixa para depois? Não, nada disso. Porque Jesus, numa dada oportunidade, ele falou algo muito sério que eu vou repetir para vocês, está no Evangelho e eu juro que eu não estou inventando nada. Jesus disse o seguinte: aqueles que vos ofenderem e vós perdoardes as suas faltas, o meu Pai também vos perdoará. Mas aqueles que vos ofenderem e vós não souberdes perdoar as suas faltas, meu Pai também não vos perdoará. Palavra de Jesus, que não volta atrás e está lá no Evangelho. Então, gente, só por essa razão, nós teríamos que estar perdoando sempre e sem pensar 2 vezes no assunto, não é mesmo? Então, indulgência com as faltas alheias, por quê? Porque nós vivemos aquela famosa lei aqui, promulgada pelo nosso Pai, que não foi revogada e jamais vai ser, porque as leis de Deus são imutáveis, são eternas, a lei de ação e reação. E o que diz a lei de ação e reação? Como diz o nosso velho e bom Chico, nos ensinando, você é livre para plantar tudo que você quiser, onde você quiser, do jeitinho que você quiser, mas presta atenção que a colheita é obrigatória e é só sua.
Então, gente, se nós semearmos essa indulgência, essa aceitação das faltas alheias, isso quer dizer o seguinte: nós estaremos plantando essa boa semente da compreensão do outro para conosco quando formos nós que erramos. Afinal de contas, erramos nós e erram eles. Se cada um desculpa as faltas uns dos outros, nós viveremos no melhor dos mundos. Todos nós vamos nos entender e sempre vamos praticar a melhor de todas as caridades. Mas falta a última parte. Se aqui nós temos que ser benevolentes, adoçar a voz no momento da raiva, se nós temos que realmente entender as faltas alheias e perdoá-las, porque realmente essas pessoas ainda são imperfeitas, finalmente a terceira parte da caridade segundo entendia Jesus é perdão das ofensas. E aqui é muito importante que nós entendamos as palavras completas. Perdão das ofensas. Não é aquele perdãozinho do encontrão, aquele pisão que alguém deu no seu pé sem querer. Essas coisas são fáceis. Aqui quando fala perdão das ofensas, é ofensa mesmo. É aquela pessoa que te prejudicou, que te atrapalhou a vida, te deu o maior furo e você realmente acabou com a sua vida. É esse que você tem que perdoar. Então, realmente, gente, vejam que praticar a caridade segundo entendia Jesus não é nada fácil, mas é o caminho que ele nos ensina para nós chegarmos até o Pai. E o que é importante ainda com relação à caridade, que nós saibamos, isso diz o nosso Evangelho, vocês podem encontrar na lição de caridade lá, que nós devemos dar, inclusive, do nosso necessário. Porque dar do nosso supérfluo, dar aquilo que está sobrando, é às vezes até fácil. Quantos de nós não faz uma limpeza no guarda-roupa de vez em quando e não tem onde enfiar aquele mundaréu de roupa que a gente não usa mais e a gente dá para uma entidade assistencial? Estamos fazendo caridade? Estamos, mas não é da melhor forma. Em primeiro lugar, porque nós estamos dando o que está nos atrapalhando, o que está sobrando. E o nosso Evangelho fala: dê também um pouco do seu necessário, porque você dando um pouco até daquilo que é necessário para você, aquele que está recebendo, para ele é super necessário. Então, você vai ter uma pequena falta na sua necessidade, mas você estará favorecendo enormemente o destinatário daquele favor que você fez. Então vamos nos lembrar disso. Não vamos ficar só nessa de dar aquela coisinha que está sobrando, que está ocupando espaço ali, não é mesmo? E mesmo nessas situações em que a gente apanha as coisas do armário para dar para alguma entidade, nós podemos impregnar nessas coisas tanto do nosso amor, tanto da nossa dedicação. É só você pegar aquela roupa toda, abri-la e perceber: puxa, isso aqui está meio amarelado. Aquele pessoal que vai receber essa roupa merece que eu dê uma lavadinha nela. Aqui tem um furinho, eu vou servir esse furinho também. Você começa a colocar amor naquilo que você estaria dando apenas para desocupar um espaço. E será muito mais importante ainda se você, antes de levar tudo isso que você destina, visite aquela entidade, seja um orfanato, seja um asilo. Quantas pessoas estão lá dentro necessitando de uma palavra de carinho, necessitando da sua caridade espiritual, de serem ouvidas, de serem apoiadas. E aí então sim, quando você voltar à sua casa, agora você sabe para quem vai tudo aquilo e o seu amor vai estar impregnado mais ainda naquelas coisas que você remete. Então, minha gente, vamos nos lembrar que caridade é alguma coisa muito séria. E para encerrar, eu quero contar para vocês a caridade ainda, segundo Jesus, quando ele dá um belíssimo exemplo do que é a caridade para os seus apóstolos. Um dia Jesus estava no templo e lá era costume que cada um trouxesse, era uma mesa assim como essa que ficava no templo, era o altar das oferendas, ou seja, cada um adentrava o templo e deixava naquela grande mesa um pouquinho daquilo que lhe ditava o coração, que estava dentro das suas possibilidades. Aquele que era lavrador trazia o produto da terra, aquilo que ele tinha de melhor. Aquele que era pastor trazia o seu carneirinho mais bonito, o mais valioso para oferecer a Deus.
E aquela judeusada impertigada que Jesus condenava tanto, principalmente os fariseus, aqueles sepulcros caiados no dizer do próprio Jesus, aqueles então entravam ostensivamente no templo, trazendo um sacão desse tamanho, até chacoalhando para que todo mundo percebesse que ali dentro tinha moedas de ouro e colocavam assintosamente lá no altar. E assim foi durante todo o dia, aqueles trazendo seus produtos da terra, o do lavrador, o pastor trazendo seus carneirinhos, a judeusada trazendo seus sacos de dinheiro, de moedas de ouro, até que quando parecia que não iria acontecer mais nada, Jesus sentadinho ali e os seus apóstolos espalhados ali no templo. Aí adentra lá no fundo uma senhorinha muito humilde, muito pobrezinha, chega lá na frente do altar, abre uma bolsinha velha, tira lá de dentro 2 míseras moedinhas e coloca no altar e vai embora. Jesus então achou que essa era a hora de explicar a verdadeira caridade aos seus apóstolos, os chama ali em reunião e diz o seguinte: eu garanto para vocês que de todos aqueles que por aqui passaram hoje, apenas essa senhorinha foi justificada plenamente perante meu Pai. Aí teve apóstolo que não aguentou. Mas, mestre, olha a quantidade de ouro que esse povo trouxe. Ela trouxe 2 moedinhas que não valem absolutamente nada. E ela que foi justificada. Mas como é uma coisa dessas? Então, ele fez questão de explicar. É importante que vocês saibam como, por que e que condições as pessoas praticam os seus atos de caridade. Essa senhorinha estava em casa hoje, ela é viúva, estava com 2 filhos e disse para eles: meus filhos, hoje é dia de nós oferecermos alguma coisa a Deus. Infelizmente, nós não temos absolutamente nada na nossa pobreza. Eu tenho apenas essas 2 moedinhas com as quais eu iria comprar 2 pãezinhos para que nós comêssemos hoje. Mas eu proponho a vocês que nós fiquemos hoje em jejum e levemos tudo o que a gente possui para oferecer a Deus. Vocês notaram a diferença, gente? Não é o que está sobrando, não é aquilo que tem a mais. Ela deu tudo da profundeza da sua indigência, ela deu tudo o que tinha. Logicamente, nós não precisamos chegar a esse exagero, mas é a maneira da gente entender como é a prática da caridade, segundo entendia Jesus. E que Ele nos abençoe a todos e nos encaminhe para que sejamos cada vez mais caridosos e perfeitos. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. João Vanderlei por estar conosco nesta tarde, trazendo este ensinamento. Palestrante de quarta-feira será o Vansan, do Núcleo Espírita Caminho da Luz, musicoterapia. E sexta-feira que vem para vocês, Samantha de Pardo Pelizini Mota, do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, e o tema Objetivo da Encarnação. Rapidamente as nossas recomendações para aqueles que estão vindo primeira vez na casa ou aqueles que estão ouvindo, assistindo, vendo a nossa palestra ao vivo. Então as recomendações também para o tratamento à distância. Nós pedimos pela manhã você fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, faça uma prece, faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu guia, seu protetor, pedindo todo o amparo e proteção. É importante de manhã nós estarmos em sintonia já com a casa, procurando ouvir uma música tranquila. Ao chegar aqui na casa antes, coloque dentro do carro uma música bem tranquila, evite aborrecimentos de manhã. E ao chegar aqui, deverá passar na orientação e relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e relatar como se encontram. Em seguida, nós temos aqui, fazemos a leitura do Evangelho, um trecho que caiu para nós, a palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias, e dando sequência, continuidade no nosso tratamento PA Ficha Rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus,
Abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar suas emoções, seus pensamentos, e em seguida receberá uma água. Tratamento PO, pós-operatório, para os problemas físicos encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual. Não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, né, de uma doença que poderá aparecer aí de uma hora para outra, ou lembrando de que o nosso tratamento é perispiritual, é feito no corpo intermediário da matéria e o espírito, aonde fica todas as nossas impressões de vidas passadas e desta nossa existência. Os mentores vão trabalhando para que a gente sinta melhor, então é importante, ao entrar na sala, elevar o pensamento a Jesus, ter bastante fé, entregar-se totalmente aos mentores e deixar que eles façam aquilo que deve ser feito. O nosso trabalho é coordenado por Dr. Bezerra de Menezes, que está aqui à frente no quadro, do lado esquerdo, e juntamente Dr. Hans, que é o médico responsável pela equipe médica da casa. Então, outros médicos lá dentro estão junto, fazem parte da equipe, não somente a hora que o Dr. Hans atua em você, mas lembrando de que tem uma equipe, temos outros mentores lá dentro também trabalhando, harmonizando, fazendo todo um trabalho, né? Então vamos entrar bastante confiantes e deixar que eles façam o que deve ser feito. Nosso tratamento não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento mexendo na região correspondente ao corpo físico, para que nós possamos assim realmente acreditar que foi feito algo. Infelizmente ainda nós temos esta necessidade. Como ele mesmo diz, não teria necessidade de utilizar o instrumento apenas em posição de mãos, mas a nossa condição ainda é um pouquinho pequena, então nós temos que sentir algo no corpo, né, para que acreditemos que foi feito algo em nós. Após a sua cirurgia, veja se está bem, você pode sentir um pouquinho de tontura, poderá sentir um pouquinho de frio, é normal, é passageiro, e depois do lado de fora, aqui nas cadeiras, recebendo uma harmonização. Você vai receber uma água a hora que sair da sala, beba esta água com bastante fé, é o remédio, é aquilo que os mentores colocaram em você. Quando você chegar em casa, provavelmente você vai sentir um pouco de sono, vai te dar uma moleza, né? Você vai sentir algo, cada corpo responde de uma forma. Se isso acontecer, procure se recolher, né? Você então fique em repouso, né? Curta bastante o seu tratamento e à noite, antes de você deitar, faça a sua prece, aquela que você estiver acostumado a fazer, não tem necessidade de fazer as preces que nós temos aqui, faça o que o seu coração mandar e deixe uma água para ser fluidificada, uma garrafa, um copo, uma jarra, o que você quiser. Não precisa deixar junto a você. Caso seu familiar, seu parente ou sua companheira, seu companheiro não aceite, né, e de repente veja a água lá, deixe a água em outro lugar, outro local da casa, não tem problema, eles vão fluidificar e depois você pode então beber durante toda a semana 3 vezes ao dia. Se você quer colocar uma água para toda a família, pode colocar uma água e pedir em nome de toda a família. Mas aqueles que passam por tratamento, ou mesmo aqueles que não vieram na casa, que gostariam de ser assistidos, faça esse tratamento que nós pedimos à noite para você, que eu acabei de dizer aqui. Pede para a pessoa fazer a prece, e aqueles que estão distantes, né, em outro país, em outro estado, como a gente tem recebido, que o pessoal está acompanhando a gente, né, faça o tratamento à distância, que é esse tratamento à noite que vocês estão acostumados a fazer aqui, eles vão fazer à noite lá em casa, onde eles estiverem. Se tiver alguém também em hospital, em algum outro, em tratamento, em outro local, se tiver condições de também deixar uma água para este familiar ou este amigo,
peça para a pessoa se preparar, você mentaliza a pessoa e pede para os mentores irem até lá também dar toda assistência. Amanhã pela manhã, ao acordar, já beba esta água, sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente, ok? Não deixe acabar. Pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e a equipe do Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria. Pedimos alguns cuidados hoje. Evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. Atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. Os demais pode fazer atividade física, alongamento, fazer caminhada, enfim, qualquer outro tratamento da medicina alternativa também não interfere no nosso tratamento, você pode dar seguimento. Se você comeu carne vermelha, tudo bem, não é porque você comeu hoje que você não vai entrar para fazer tratamento. Faça o tratamento, mas nós pedimos para evitar no seu dia de tratamento, que é às sextas-feiras. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Nós temos cursos na casa aqui, temos trabalho de desobsessão às segundas-feiras, temos curso às terças-feiras, evangelização infantil, temos também cursos às quintas-feiras à tarde, quinta-feira à noite, estudo do Evangelho, livro dos Espíritos, e às sextas-feiras nós temos, após os nossos atendimentos aqui de vocês, depois às 17 horas, vem assistidos cadeirantes, hemodiálise, quem está em tratamento, fazendo quimioterapia, radioterapia, então enche novamente aqui praticamente o salão, e às 17h30, crianças. Depois das 17h30, às 19 horas, nós iniciamos o trabalho sobre mediunidade, né, para iniciantes. E evangelização também juvenil, das 12 anos aos 21, uma vez por mês, ao sábado. Depois nós vamos falar mais com detalhe aí sobre os cursos, sempre falando, né, para vocês horários, mas aqueles que tiverem interesse podem procurar o trabalhador e seguir aí a orientação. Atendimento fraterno lá em cima, para quem quiser falar algo sobre a doutrina, alguma coisa que você esteja passando, né, alguma dúvida, tem trabalhador à disposição de vocês. Então, fiquem lá os trabalhadores à disposição. Tenho também a coleção, minha coleção lá de São Francisco, se alguém quiser subir no segundo andar, no corredor lá no fundo, quem quiser acompanhar, ver, né, a coleção, tem a coleção lá para quem gosta, né, quem tem ou curiosidade. Tenho mais ainda, não tenho como colocar por enquanto, você vai acompanhando, né, no corredor e pode sair pela lateral aqui as escadas. Essas 2 escadas laterais você pode descer acesso ao lanchonete, qualquer momento você pode subir e descer, lembrando que nós pedimos, por gentileza, não suba com alimentos, né, nem com bebidas, por favor. Agradecendo de coração toda a colaboração de vocês, né, tudo que vocês colaboram com a casa, e nós estaremos aí no dia 1º de outubro com o show dos Demônios da Garoa. Então, nós vamos estar com os convites, aqueles que desejarem, no Paulo Machado de Carvalho. Então, a Fátima lá embaixo pode orientar melhor vocês. Vamos nos programando para este show que é assim fantástico, né? Quem gosta e quem não tem ainda, os mais jovens, né, mais novos, que pensam que, não, isso é coisa para o pessoal mais de idade e tal. Não, muito pelo contrário. Vá para você ver, né? É um show imperdível.